Boa tarde, povo. Vamos lá, né? A resolução das questões do capítulo 9. Eu vou deixar aqui o chat aberto, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem interromper, vocês ou ligam o microfone ou falam aqui no chat que eu dou uma olhada. Tá? Primeira questão. Alguém disse que resolviam as questões mais fáceis, eu acho que deve estar no meio aqui, de repente, a primeira. Deixa eu ver se eu tô com a caneta aqui. Tá aqui. Pronto. Não, eu respondi a terceira, que tinha um cálculo lá. Eu achei legal de responder. Pronto, já. Então, a primeira questão, né? Essas questões teóricas elas vão servir para que a gente possa relembrar o conceito do capítulo, tá? Então, primeira questão proposta lá. Para que você leia o que está escrito nesse livro, né? Aí subentendendo que vocês estão com o livro lá, né? Que questão do livro. A luz precisou percorrer um caminho. De onde provém a luz que torna o livro visível para você? Descreva uma trajetória da luz que torna possível que você enxergue o livro e identifique nos objetos presentes nesse caminho as fontes primárias e secundárias de luz. Represente a situação graficamente utilizando a representação geométrica do raio de luz. Basicamente, seguindo os conceitos do capítulo, vamos dizer que aqui seja o nosso livro. Tá? Está lá sobre a mesa, alguma coisa assim. Então, como é que eu enxergo? Então, a pessoa está aqui, né? E aí, se eu estou vendo esse livro, é porque existe uma luz que vem desse livro até o que a gente chama de observador, né? A pessoa. Tá? Só que o livro, ele não emite luz por si só. Então, ele não é uma fonte primária, ele é uma fonte secundária de luz, tá? Então, essa luz que a gente enxerga, ela tem que estar vindo de uma fonte primária, tá? Então, nesse meu caso aqui, por exemplo, eu estou no meu quarto e aí nós temos lá uma lâmpada, tá? Então, essa lâmpada aqui, ela pode ser a nossa fonte primária. Então, ela ilumina o livro, tá? E aí o livro vai lá e reflete isso para os nossos olhos, tá? Então, o livro seria lá uma fonte primária dentro dos conceitos, certo? O observador, esse aqui é o trajeto da luz, né? Que é retilíneo, tá? Aí ele vai lá e ilumina, digamos assim, né? A luz chega para o objeto e aí depois ela é refletida para os nossos olhos. Tá? Então aqui, vou colocar aqui luz refletida. E aqui, luz incidida. Luz incidida. Tá? Então, basicamente, seria esse aqui o que a questão está pedindo para a gente, tá? Então, identifique nos objetos desse caminho as fontes primárias e secundárias. Então, fonte primária, a lâmpada, o sol, qualquer coisa que tenha essa emissão de luz. Secundária, o livro, né? O caminho, o trajeto da luz, que é retilíneo, né? E aí ele chega para os nossos olhos. Nós somos o observador dentro da história. Então, representando graficamente, nossa primeira questão pode ser feita assim, tá certo? Deu para entender aí o caminho, povo? Deu. Tranquilo, né? Deu. Vamos lá. Segunda questão. É... Isso aqui eu estava fazendo as questões de matemática nisso aqui. Deixa eu puxar para cá e criar uma nova. Então, segunda questão. Um holofote. Deixa eu fechar aqui. Um holofote emite um feixe de luz verde que é interceptado por um feixe de luz vermelha. Ao seguir sua trajetória, o feixe verde encontra uma porta onde está fixado um espelho no qual incide.
e ao ser refletido, retorna pelo mesmo caminho. Cite os princípios de propagação que tornam possíveis a situação descrita, identifique em cada parte do trajeto a sua aplicação. Quem for da sala de Maria Giovana, diga para ela que ela está tentando entrar com o e-mail pessoal dela, tá? Eu não posso deixar, não. Sim, voltando para a questão. Então, vamos tentar ilustrar isso aqui. Um holofote emite uma luz verde. Então, vamos colocar aqui. Aqui está emitindo o feixe de luz verde. Tá? E ela está seguindo o trajeto dela. No meio do caminho, ele cruza com uma luz vermelha. Tá? Como é um feixe, isso aqui na verdade seria várias luzes em paralelo, né? Então seria alguma coisa assim. Tá? Encontra, cadê? Luz verde que é interceptado por um de luz vermelha. Ao seguir sua trajetória, encontra uma porta onde está fixado um espelho, no qual incide. Então, vou colocar o espelho aqui de azul. Né? Então, vamos dizer que ele tem aqui. Ele tocou lá no espelho. E é refletido e retorna pelo mesmo caminho. Tá? Então, aqui nós temos tanto o feixe se propagando da direita para a esquerda, tá? Como ele, quando ele volta, ele está no sentido oposto. Né? Aqui no amarelo. Tá? Eu vou fazer isso em todos, dá para a gente entender. Tá? Então, a gente viu que existem três princípios que regem aí a óptica geométrica. Né? O primeiro deles é o trajeto retilíneo. Né? Tá? O segundo, ele fala da independência dos raios, né? E o terceiro, ele fala da reversibilidade, tá? Que a gente encontra lá, quem não viu a aula passada, né? Mas tem um videozinho lá para vocês assistirem, tá? Então, os três princípios estão descritos aqui, ó, princípios da óptica geométrica, tá? Então, o princípio primeiro é a propagação da retilínea da luz, depois o princípio da independência e depois o princípio da reversibilidade, tá? São os três pontos que a gente observa. Então, ó, o que acontece? O princípio do trajeto retilíneo a gente está observando aqui quando nós temos o feixe de luz saindo do holofote, né? Então ele sai e ele vai se propagando ali em linha reta. Se é um feixe, aí é porque ele tem várias linhas paralelas, tá? Então, está se propagando, beleza. Então, o trajeto retilíneo diz que se ele sair, ele vai ter que fazer uma linha reta. Ou seja, se eu ligar esse ponto aqui a esse ponto aqui, seria uma reta, tá? Este ponto aqui a este ponto aqui, e assim vai, tá? Então, todos os pontos são retas, né? A independência dos raios diz o seguinte, que se nós tivermos o nosso feixe de luz passando por um determinado ponto e ele foi interceptado por outro feixe de luz, um não interfere no caminho do outro. Então, o feixe de luz verde não para, não desvia, não tem nenhuma alteração, nem tampouco o vermelho nesse caso. E isso se dá pela independência dos raios de luz, tá? Então, um não atrapalha o outro. E a gente pode observar aqui que está descrito que é interceptado por um feixe de luz vermelha, mas ele volta. Então, não teve nenhuma alteração, né? Então, o holofote emite luz verde, que é interceptado, ao seguir sua trajetória. Então, a trajetória aqui é o primeiro, né, o primeiro princípio. Quando ele encontra com a luz vermelha e não tem nenhuma alteração, é o segundo princípio. E ele encontra um espelho e, ao ser refletido, retorna pelo mesmo caminho. Ou seja,
Ele foi por um caminho, voltou pelo mesmo caminho, é o processo da reversibilidade, tá? Então, quando nós temos uma pessoa de frente para um espelho e essa pessoa olha no espelho e vê a outra, tá? Então, tanto essa pessoa pode fazer essa visão olhando assim, né? Como a que está aqui embaixo também estará vendo a lá de cima, porque a mesma luz que reflete, reflete nos dois sentidos. Tá? Então, se um está vendo o outro também está vendo o um. Tá? Esse é o processo da reversibilidade. Ok? E aqui nesse caso, a gente vê o processo quando ele bate no espelho e volta pelo mesmo lugar. Ok, povo? Tranquilo? Ok, ok, tranquilo. Segunda questão também, bem simplesinha. Beleza. Foi mais teórica essa aí, não foi? É já para fixar os conceitos, né? Ok? Vamos lá, seguir. Cadê como é que é a terceira? Pronto, a terceira já tem alguma conta, né? Então, vamos ver. No pessoal do terceiro ano, eu fiz uma revisão da parte de matemática e a gente estava vendo exatamente as figuras, né, os triângulos. E aí, quando eu dei aula semana passada para vocês, eu aproveitei para dar uma revisada também, porque vira e mexe a gente está com os triângulos aqui para trabalhar, tá? Mas é bem tranquilo. Então, o muro de 2 metros de altura, então vamos desenhar lá o nosso murozinho. Então, um muro de 2 metros de altura possui uma sombra de 60 centímetros. Então, tem uma sombrazinha aqui. Se isso aqui é 2 metros, eu vou colocar uma sombra pequenininha aqui. Tá? Então, essa sombra aqui tem 60 centímetros. E aí, para que isso aqui seja uma sombra, isso quer dizer que existe uma luz, né, uma fonte de luz, que não passa por esse ponto aqui. Né? Então, ela seria alguma coisa assim, né? Vou colocar aqui a luz assim, amarela. No mesmo instante, um prédio produz uma sombra de 15 metros. Então, se isso aqui foi 2 metros, vou colocar 15 metros maior, né? Bem maior, assim. Então, temos lá nosso prédiozinho. E aí, como o Sol é uma fonte extensa, isso quer dizer que ele trabalha como se fosse um feixe, né? Se ele é um feixe, as luzes dele são paralelas, tá? Então, a sombra, digamos, que faz nesse prédio teria que ser relacionada à mesma sombra que está aqui, tá? Então, nós teríamos aqui, deixa eu fazer a sombra onde interessa, para ficar mais certinho. Tá? Então, a sombra que vai acontecer é uma sombra mais ou menos até aqui, certo? Então, essa região aqui que tem a sombra, ok? Então, nós temos aqui 15 metros, né? Então, daqui até aqui, nós temos 15 metros, 60 centímetros. Aí tem que ter cuidado com as unidades, né? Um está em metro, outro está em centímetro, quando for fazer as contas. O muro tem 2 metros de altura. Então, essa altura aqui, 2 metros. Uma sombra de 15, beleza. Determine a altura do prédio. Então, eu não sei quem é esta altura aqui, H. Faça o esquema das trajetórias dos raios representando a situação. Então, os raios são isso aqui, né? Essa região aqui, os raios passam e tocam no objeto opaco, então ele não atravessa. E aí nós temos essa região aqui atrás dele como sendo uma sombra. Da mesma forma, o muro aqui, tá? Essa região aqui, que eu estou colocando de verde aqui, ela estaria iluminada, normal, né? Mas essa região amarela aqui está com sombra, ok? Então, basicamente, o que que a gente tem? Nós temos dois triângulos semelhantes aqui. Né? Um
é o do muro, de 2 metros de altura. Trazer ele para cá. Nós temos 2 metros de altura, 0,60 de base. Tá? E o outro triângulo maior, nós temos uma altura desconhecida e 15 metros de base. Então, coloquei todo mundo agora em metro. Tá? E aí nós temos a relação dos triângulos, que é os lados maiores são proporcionais entre si, os menores também. Então, a gente tem algo assim. Né? 2 sobre 0,6 é igual a H sobre 15. Tá? E aí eu vou poder encontrar que H vai ser igual a 2 vezes 15, então meios pelos extremos aqui. E aí esse 0,6 que estaria multiplicando o H, eu já vou colocar ele dividindo aqui. Certo? Então, H vai ser igual a 30 dividido por 0,6. Quando nós temos um número dividido por 0,6, eu posso dizer que isso aqui está assim. Ó. Se eu tivesse em calculadora, eu posso dizer que 0,6 é 6 dividido por 10. Tá? E aí, uma divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vezes 10 dividido por 6. Tá? Então, 30 vezes 10 dá 300, dividido por 6. Então, 300 dividido por 6 vai dar 50 metros. Tá? Então, essa altura aqui é igual a 50 metros. Joia? Joia. Tinha Acho acertado? que sim. Tranquilo? Acertei, acertei. Eu só errei a unidade ali. Mas tranquilo. Certo. Se você estiver fazendo as unidades aqui, por exemplo, o 2 estiver em metro e aqui em centímetro, e você fizer a mesma coisa aqui, também vai dar certo. Porque as unidades acabam se anulando. Agora, o que não pode é você colocar um em metro, um centímetro, um em quilômetro, aí fica fora. Certo? Certo. Vamos ver a quarta questão. Alguém está com alguma dúvida aí, povo? Dá pra Até seguir. agora Pode nenhuma. seguir. Pode seguir, parça. Tá vendo como física é fácil? Não, não é. Quarta questão. Vamos lá. É, Então, à noite, um homem de 1,60 de altura está em pé parado a 2,5 metros de distância de um poste que tem uma lâmpada acesa no alto. Então, física é muito da gente conseguir desenhar as coisas certinho, tá? Certinho assim, né? Que represente, não precisa ser um bom desenhista, não. Então, ó, tem um homem com 1,60 m, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Se não for bom aqui, a gente muda de lugar. 1,60 m de altura, está parado a 2,5 metros de distância de um poste. Então, dele até o poste tem 2,5 metros. Então, vou desenhar o poste aqui. E aí tem uma lâmpada aqui no topo. A sombra do homem projetada no chão tem 1 metro de comprimento. Ó. Então, aqui não é um bom lugar para deixar isso. Então, a sombra do homem projetada no chão tem 1 metro de comprimento. Então, vamos visualizar aqui, se o programa deixar. Pronto. Vamos visualizar o seguinte: como é que seria a sombra? A sombra seria um raio que vai passar aqui e vai bater no homem, né? E vai impedir, né? A projeção do homem vai estar sendo impedida de acontecer. Então, essa linhazinha, essa linha amarela aqui é o limite da nossa sombra, tá? E tudo que estiver abaixo está sendo bloqueado, né? Então, essa distância aqui não deu, vou colocar X, né? Aliás, cadê? A sombra do homem projetada é 1 metro, é 1 metro. Então, ele deu sim. 1,0 metro. Dois vírgula cinco. Ok. O homem tem 1,60, então vou colocar aqui a altura dele. 1,6. Está parado a 2,5 metros, já está ok. A sombra do homem tem 1 metro, beleza. Faça a figura mostrando a formação da sombra. Então, a formação da sombra se dá aqui, né?
O corpo do homem trabalha lá como um objeto opaco, né? E o chão é o que a gente chama de anteparo, né? Então, o homem é o objeto, o anteparo e a fonte de luz aqui, tá? Se quiser deixar bem claro, a gente coloca aqui, né? Fonte de luz, né? Objeto, opaco, e, aqui a superfície projetora, que também pode ser chamado de anteparo, tá? Então, temos aqui. E aí a gente vai cair na situação da questão anterior, né? Primeiro, qual é a distância da lâmpada para o chão? A gente vai observar que nós temos um triângulo formado com base e altura do homem, né? Então, nós temos aqui 1 por 1,60 e a altura do poste e a base do poste, tá? O que a gente só precisa prestar atenção aqui é que o triângulo ele é formado do poste, ele é formado daqui desse ponto A, desse ponto B e o poste, que eu chamo de C aqui. Então esse triângulo é ABC, tá? A gente pode sentir, digamos assim, equivocadamente que o triângulo seria alguma coisa aqui, ó, tá? Só com essas medidas aqui, aí você vai chegar na resposta errada. Então, o seu triângulo ele é formado pelo final da sombra aí do homem, no caso, tá? E aí nós temos o triângulo maior com os valores de a base toda, 2,5 mais 1, 3,5. E a altura eu não sei, a altura eu quero encontrar. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez na questão passada, 1,6 sobre 10 não, né? Sobre 1, é igual a H sobre 3,5. Tá? Então, eu vou ter 3,5 vezes 1,6 é igual a H. Tá? Então, eu tenho 3,5 vezes 1,6. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Mais 35, 0, 6, 5. E aí nós temos duas casas decimais, né? 5,6 metros. H é igual a 5,6 metros. Então, a letra A, qual é a distância da lâmpada para o chão? 5,6 metros. Né? Eu ver aqui 1,6, 3,5, ok, isso mesmo. Então, essa altura H aqui, 5,6 metros. Aí ele tem uma letra B, né? Tá? Na letra B, ele está dizendo: se a distância do homem ao poste se tornar 2 vezes maior, o que ocorrerá com o comprimento da lâmpada? Da sombra, aliás, né? Então, ó, interpretação, né? A distância do homem ao poste, que é 2,5, ficasse 2 vezes maior. Então, eu vou ter uma distância igual a 5, né? Deixa eu ver se eu consigo repetir o desenho aqui. Que aí eu posso apagar. Então, ó, nessa questão B, a gente já sabe agora a altura. E ele está modificando esse valor aqui, ó, 2,5 para 2 vezes 2,5. Ou seja, vai ser igual a 5. E ele está perguntando qual vai ser o tamanho dessa sombra. Tá? Então, esse valorzinho da sombra a gente não tem dessa vez. Então, ele é x.
Tá? E a gente tem a mesma situação, né? A altura do rapaz não mudou, a altura do poste não mudou. O que mudou na prática foi esse ângulo aqui, né? Quando nós temos um objeto qualquer sendo projetado, o que que acontece? Ele tem, vamos botar que seja um postezinho aqui. Ele tem uma determinada altura que se eu estiver mais próximo, se eu estiver aqui, eu tenho um determinado ângulo. Se eu estiver aqui, eu tenho um determinado ângulo. Mas essa altura aqui do objeto, na prática, ela não varia. O que varia é a minha abertura, né, de ângulo em relação ao objeto, tá? Então, quanto mais próximo eu estou do objeto, ó, se vocês perceberem, aí eu tenho uma sombra de um determinado tamanho. Quando eu me afasto, aí eu tenho uma distância aqui. Esse desenho não está em escala, não vai esclarecer isso não. É só a questão da abertura do ângulo mesmo, que a gente vai poder aproveitar aqui. Tá? Enfim, resolvendo esta parte aqui, o que, que a gente ia ter? Os dois triângulos agora são formados por... O triângulo do homem vai ser 1,60 de altura e a distância que eu quero saber da sombra aqui é x. E o triângulo maior, ele é a distância do homem até o poste mais a sombra, né, que a gente viu. Ou seja, 5 mais x. E a altura dele é 5,60. Tá? Então, armando aqui, nós temos 1,60 dividido por x é igual a 5,60 dividido por 5 mais x. Tá? Então, resolvendo com calma aqui, a gente não vai ter como se atrapalhar. Tá? É só ter paciência, né? Quem tem mais dificuldade de resolver questões assim. Então, o que que eu faço? Meios pelos extremos. Então, eu vou colocar aqui 1,6 que multiplica. Aí eu tenho que pegar a parcela inteira, que está sendo o divisor aqui, né, o denominador, 5 mais x, vai ser igual a 5,6 que multiplica o x. Então, fiz os meios pelos extremos aqui. Então, quando eu tenho uma situação de multiplicação dessa forma, eu tenho que multiplicar por um e por outro. Né? Então, isso aqui vai ser 1,6 vezes 5, a gente vai ter 1,6 vezes 5, 3, 8, 8, né? Então, eu tenho 8 mais 1,6x é igual a 5,6x, certo? Então, esse 1,6x eu vou passar para o outro lado, ele vai passar negativo. Eu vou ter 8 igual a 5,6x menos 1,6x. 8 será igual a 4x. Portanto, x será 8 dividido por 4, que é igual a 2 metros. Então, percebam o seguinte, eu dobrei a distância, dobrando a distância. O que que acontece com a sombra? Dobra o tamanho da sombra. Tá? Então, se eu chegasse à metade da distância, a minha sombra ficaria com a metade do tamanho que ela estava nessa situação aqui. Tá? Então, a nossa letra B, 2 metros. Tá? Se a distância do homem ao poste se tornar duas vezes maior, o que acontecerá com o comprimento da sua sombra? Ela vai ficar duas vezes maior também, tá? Já que os triângulos são diretamente proporcionais. Se eu diminuísse, também diminuiria. Beleza, povo? Beleza. Eu vou puxar aqui para perto, porque se alguém for dar um print ou alguma coisa assim, fica mais fácil, né? Eita.
Aqui eu deixo para cá. Engraçado que esse programa ele é leve, mas trava tudo aqui. Acho que eu já tô com aula demais salva. Pronto. Então, quarta questão tá aqui resolvida, né? Vamos ver a quinta. Quinta. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse lunar pode ser explicado pela participação de três corpos alinhados: um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Faça um esquema que represente esse eclipse e responda ao que se pede a seguir. Tá? Então vamos começar fazendo o esquema, né? Então, o eclipse lunar, nós temos aí envolvidos o Sol, certo? Ele ocorre quando a Lua está atrás da Terra, tá? Então, vou colocar a Terra está no meio do caminho, digamos assim, impedindo que a luz do Sol seja refletida na Lua. Então a Lua estaria aqui atrás. Tá? Então o que nós temos aqui? Aquela parte de sombra e penumbra, né? Como é que a gente traça esses pontos? Então a gente pega uma extremidade, outra extremidade, e aí nós vamos ligar essas extremidades às extremidades do objeto, tá? Então vamos imaginar que as extremidades estão aqui. Então eu vou traçar uma linha daqui até aqui, tá? E aí atravessando, digamos assim. Esse daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá, tá? Na prática, a minha lua deveria estar aqui, pequenininha. Já que eu fiz o desenho com essa proporcionalidade aqui. Tá? Porque a outra região, ela está em penumbra, né? Então, ó, essa região que está atrás da Terra, tá? Essa região aqui, ela não está recebendo luz nenhuma, tá? A luz está passando para cá. Nessa região, entre o cruzamento das duas linhas vermelhas, podia até manter isso aqui, não tem problema. Então, essa região aqui é uma região de penumbra. E essa também. Tá? E aí, e essa região aqui é a região de sombra. Tá? Então, o que que nós temos aqui? Segundo os conceitos da própria questão, o que que ele quer saber? Vamos ver. Fiz o esquema, né? Quais são os três corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Sol, Terra, Lua. Então, aqui, Sol, Terra, Lua. Desses três corpos, qual deles faz o papel de anteparo, de fonte e de obstáculo? Então, o Sol é a fonte, a Terra é o obstáculo e a Lua é o anteparo, tá? E aí nós resolvemos a questão letra A e letra B. Tá? Ok, Vinícius. Depois você assiste o resto da aula aí. Então, temos aí os três
objetos aí, conforme a questão pede, né? Quinta questão. Tranquilo, povo? Tranquilo, tranquilo. Aí essa questão ela tá mais bem desenhadazinha aqui, tá? Então, ó, aqui, ó. Essa é a da Lua, né? Então aqui é o eclipse lunar, né? A Lua na região da sombra da Terra caracteriza o eclipse lunar. Observe que a Lua entra primeiro no cone da penumbra da Terra e depois na região da sombra, tá? Então, pelo movimento dela mesmo, né? Ela vai estar na rotação em torno da Terra e ela vai chegar na posição de sombra. Ela vai sair da penumbra e vai chegar na sombra, tá? Esse aqui é o eclipse lunar, tá? Quando a sombra da Lua não consegue se projetar na Terra, né, ocorre o eclipse anular. Um observador na Terra, situado na região da penumbra, nessa regiãozinha aqui, né? Aliás, nessa região azul que a gente está vendo, enxerga o Sol sob a forma de um anel luminoso, tá? E aqui é o eclipse do Sol, né? A região da Terra, onde a sombra da Lua está projetada, sofre eclipse total do Sol. Então, a sombra projetada aqui, né, nessa região mais escura, onde eu estou com o meu cursor aqui, no entorno, ou seja, na região de penumbra, o eclipse é parcial, tá? Então, temos aí. Sexta questão. Vou cortar 6 e a 7 logo. Então, ó, essa aqui eu tenho que me aproximar mais para que a gente possa ficar com ela bem centrada aqui. Ok, depois você assiste a aula, viu? Ó, então, charges fornecem momentos de muita descontração. Algumas nos fazem rir, já outras. Na charge, a luz incide nos objetos e nas pessoas. Essa charge aqui, né? Verifica-se que na parede, né, aqui atrás de fundo, não há sombra do ioiô. O menino tá com o ioiô aqui, ó. Com o qual o menino brinca. E por que que não tem a sombra do ioiô aqui? Aí as opções que nós temos, as afirmações, né? 1. Ela está sendo projetada na sombra da pasta que o homem carrega. Então, essa é a primeira afirmação que ele faz. Não quer dizer que esteja certa, tá? Segundo, a pasta funciona como um anteparo opaco, impedindo a passagem da luz. Como a questão do eclipse lunar agora, o anteparo, ou seja, né, traduzindo isso aqui, está dizendo que o ioiô estaria sendo refletido aqui na maletinha, e aí, como só sai a sombra da maleta ali, então era o que a gente ia ver, tá? E a terceira diz que a luz que caminha em linha reta não sofre desvios que permitam a projeção da sombra do ioiô na parede, já que o ioiô estaria aqui próximo da mala e pela angulação aqui ele estaria saindo na mala. Então está correto o que está afirmado aonde? Apenas no 1, apenas no 3, 1 e 2, 1 e 3 ou 2 e 3. Tá? Então, segundo o que a gente viu até agora, por exemplo, a terceira já é uma afirmação que a gente sabe que está certa, né? A luz que caminha em linha reta não sofre desvios. Então, ok, isso não está errado, né? Se não sofre desvios, isso não permite que a projeção da sombra saia na parede, né? Então, pelo caminho natural da luz aqui, ela não sairia na parede porque tem obstáculos na frente. Tá, então a terceira está certa. Aí nós já temos a opção 3, a opção B e a opção D e E, tá? Ela está sendo projetada na sombra da pasta que o homem carrega. Então, a sombra ela não seria projetada em outra sombra, ela teria que passar pelo objeto, já que a angulação não muda. Então, poderia acontecer desse ioiô
está sendo bloqueado por essa mala e só sair a mala aqui, tá? E é o que de fato tem na segunda alternativa. A pasta funciona como um anteparo opaco, né? Então está aqui. Se ele é opaco, a luz não vai passar depois dela, né? Impedindo a passagem da luz. Então, essa segunda também está correta, tá? A segunda e a terceira. Portanto, nós temos a letra E como alternativa. Ok? Tranquilo? Beleza. Tranquilo, essa é teórica também. É. A sétima, vamos ver aqui o que nós temos, né? O edifício monumental, localizado em um shopping em São Luís do Maranhão, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento de 80 metros. Então, vamos começar a desenhar. Então, existe um prédio, São Luís do Maranhão. A sombra tem 80 metros. Então, essa distância aqui tem 80 metros. Tá? Então, para que essa sombra seja formada, nós temos aí uma representação da luz assim. Tá? Iluminado pelos raios solares. Projeta uma sombra de 80 metros. Olha. Simultaneamente, um homem de 1,80 de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra de 3,20 metros. Tá? Então, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Vou desenhar uma pessoa aqui do lado. Tá? Com o mesmo ângulo. E aí nós temos essa projeção da sombra. O homem ele tem 1,80 m e a sombra dele tem 3,20 m. Um edifício monumental, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento de 80 metros, já está representado aqui. Simultaneamente, um homem de 1,80 m de altura está próximo ao edifício, projeta uma sombra de 3,20 m. O valor correspondente em metros da altura do prédio é igual a quanto? Então, aqui é a mesma situação, né? Nós temos um triângulo formado pelo homem, triângulo menor, um 3,20 por 1,80, 1,80 não, 1,80, e o prédio será um triângulo maior, que tem uma base de 80 e uma altura X aqui, ou H, né, que eu tenho usado H aqui, H. Então, fazendo a relação dos triângulos, eu tenho 1,80 sobre 3,20 é igual a H sobre 80. Tá? Então, eu vou ter 80 vezes 1,80 é igual a 3,20 H. Tá? E aí, vamos lá. 80 vezes 1,80. Né? Então, não preciso nem disso aqui. Vai ser 0, 8 vezes 8, 64. Mais 80. 0, 4. Aqui eu tenho 4 sobre 1. Tá? Então eu tenho uma casa depois da vírgula, 144. Então eu tenho 144 e esse 144 vai ser dividido por 3,20. Né? Aqui vai ser mais fácil a gente puxar a calculadora mesmo, não vai demorar muito. 144 dividido por 3,2, que dá 45 metros. Tá? Então a altura H aqui será igual a 45 metros, que é a letra C. Joia? Tranquilo. Fácil demais, né? A nossa aula hoje, presencial, seria de 1 hora, mais ou menos, né? Deixa eu ver se tem mais exercícios desse capítulo. Aqui terminou uma primeira lista. Vamos fazer mais alguns aqui, né?
Porque se ficar muito longo o vídeo também não corresponde ao horário de aula que vocês teriam para fazer. Mas aqui a gente está falando de projeção de imagem, também dá para fazer isso aqui. Então percebam que essa relação de triângulos aqui, ela vai acompanhar bastante as questões de óptica, tá? Essa aqui é mais um exemplo. Ok, Renan, não deixe de assistir não, viu? Então, oitava questão. Então, se a gente viu as relações dos triângulos, o que eu quero que vocês observem aqui, quando a gente está falando de projeção de imagem aqui, é que esse meu triângulozinho formado aqui, se eu espelhasse ele, ele seria o mesmo triângulo que está aqui, ó. Tá? Então, esses dois triângulos são iguais. Logo, esse triângulo daqui de dentro, ele é semelhante a esse triângulo maior. Certo? Se ele é semelhante, então eu posso aplicar o mesmo conceito que a gente fez aqui até agora. Tá? Então, eu vou ter sempre um triângulo maior, com uma base aqui, e uma altura aqui. Tá? Como ele é maior, eu vou colocar maiúsculo. E um triângulo menor, que pode estar no mesmo sentido, mesmo lado, ou no sentido oposto, tá? Com altura H e uma base B. Então, ó, aproveitando materiais recicláveis, como latas de alumínio de refrigerante de caixa de sapatos, pode-se construir uma máquina fotográfica utilizando uma técnica chamada pinhole, do termo inglês que significa furo de agulha, que, no lugar de lentes, usa um único furo de agulha para captar a imagem num filme fotográfico. As máquinas fotográficas pinhole registram imagens com um olhar diferente. Um poste com 4 metros de altura é fotografado numa máquina dessas aí. No filme, qual é a altura da imagem do poste? Tá, então é a relação de triângulo aqui. O que eu preciso? Eu preciso saber das dimensões desses dois triângulos. Então, triângulo maior, eu tenho 4 metros e 5 metros, tá? Ele termina aqui, ó. Cuidado para não prolongar aqui e aumentar esses 10 centímetros, que não é. Então, 4 metros e a base dele é 5 metros. Certo? E o triângulo menor, ele tem 10 centímetros, 0,10, e a altura dele a gente vai descobrir. E a gente faz a relação do mesmo jeito. Então, 4 está para 5, assim como H está para 0,1. Tá? E aí nós vamos ter 4 vezes 0,1 dividido por 5, né? Passei para cá, é igual a H. Ok? Então aqui eu vou ter 0,4 dividido por 5. Tá? 0,4 dividido por 5 dá 0,08. H vai ser igual a 0,08 metros. Tá? Ou seja, 8 centímetros, né? H igual a 8 centímetros. Ok, povo? Ok. Ok. Vamos lá para a próxima. Cadê você? 9. 9. Quando observamos uma estrela que está a 5 anos-luz da Terra, estamos vendo como a estrela era ou como ela é. E aí? Como ela era. Por quê? Porque Não, 5 milhar anos-luz de seria o anos. tempo que ela demoraria para chegar aqui, né? Então a gente tá Exato. vendo como ela era. Exatamente. Então, se ela está a 5 anos-luz da Terra, quer dizer que a luz
viajou durante 5 anos à velocidade da luz, né? Então, estamos vendo como ela era. Vou colocar algum textozinho aqui só para responder, né? Vemos como a estrela era. Tendo em vista que ela demora 5 anos na velocidade da luz para que sua imagem, né, sua luz, né, seria, chegue na Terra. Então, nona questão, fácil demais também. 10ª questão. Vamos ver. Uma estrela emite radiação luminosa que percorre a distância de 1000 anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Pode-se, então, dizer que, letra A estrela está a 1000 quilômetros da Terra, tá certo? Vá falando. Letra B, daqui a 1000 anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Letra C, a radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1000 anos. Letra D. Hoje a estrela está a 1000 anos-luz da Terra. E aí? E aí o senhor acha que é o quê? Eu acho que é a resposta certa. Ah, vai pensando igual. Né? E aí, povo? O que vocês acham? A estrela está a 1000 quilômetros da Terra? Dá pra gente cortar alguma coisa aí, pelo menos? Se não tem certeza da resposta? Está errada a letra A. Letra A está errada. Letra B. Daqui a 1000 anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra. Isso está certo? O que vocês acham? Então, nós temos uma estrela e ela emite luz. E aí ela vai demorar, se ela está a 1000 anos-luz, vamos colocar aqui 1000 anos-luz, né? 1000 anos-luz é a unidade de distância daqui do nosso telescópio, né, da Terra. Então, ó, a estrela está a 1000 quilômetros da Terra? Não, ela está a 1000 anos-luz da Terra, bem mais do que 1000 quilômetros, né? Daqui a 1000 anos, a radiação da estrela não será mais observada na Terra, só se a estrela tiver sido destruída, né? Ou a Terra. Ou ela se deslocou, né? É. Mas assim, mesmo que ela se desloque, a gente vai estar vendo alguma coisa lá, né? Daqui a 1000 anos. Nem que seja a projeção de agora, né? Porque daqui a 1000 anos a gente vai ver a projeção que ela esteja agora. Mais perto ou mais longe, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas alguma projeção a gente vai ver. Porque, por exemplo, nesse segundo ela está mandando, né? Imaginando que ela exista, ela está mandando lá informação, né? Está viajando ali um feixe de luz que vai chegar na Terra daqui a 1000 anos. Mesmo que ela se desloque, o que ela está mandando hoje vai chegar. Tá entendendo? Entendi. Então, a gente não pode afirmar isso aqui. Pode acontecer dela ser destruída, alguém ser destruído, mas a gente não pode afirmar isso. A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1000 anos. Tá, isso aqui é a afirmação exatamente como a questão anterior, né? 1000 anos. Então, a letra C é a correta. Tá? Hoje a estrela está a 1000 anos-luz da Terra. E não necessariamente, né? Porque como existe toda aquela dinâmica de rotação, translação dos astros aí no espaço, então pode ser que ela esteja a mais de 1000 anos-luz ou um pouco menos, de acordo com a dinâmica aí do espaço. Tá? Então eu também não posso afirmar a letra D.
A única que eu posso afirmar é a letra C, nesse caso aqui. Joia? Joia. 11ª. A 11ª, as opções caíram para cá. Tá. 11ª. Um observador, ao contemplar um objeto extenso, AB, então essa torrezinha aqui, está recebendo de cada ponto do objeto um feixe de luz. Tá tratando isso aqui, mesmo como sendo uma fonte secundária, a gente recebe luz, né, ao longo de como se fosse um feixe, né? Então, temos várias paralelas de luz aqui. Tá? Considere apenas os raios que partem de A e de B. Então, ele só colocou representando aqui e aqui. Tá? O que eu fiz aqui foi só para que vocês visualizassem aí como é que está sendo o objeto AB um objeto extenso, né? Então, pronto. Considere apenas os raios que partem de A e de B e atingem o olho do observador. O ângulo visual, segundo o qual o observador vê a torre, é de 30 graus. Ele está aqui representado. Sabendo que a torre está a 45 metros de distância do observador, né, eu cortei aqui, essa distância aqui é 45. Determine a sua altura. Tá? Então, lá no desenho, temos... não cortei, né? Aqui que não saiu. 45 metros de distância. Então, o que a gente tem aqui? Outro triângulo para resolver, né? Aí ele deu para a gente aqui as informações de seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. Tá? Então, nós temos um triângulo aqui, onde esse aqui é o cateto adjacente do ângulo de 30, esse aqui é o cateto oposto, e aqui é a nossa hipotenusa. Né? Se eu quero encontrar aqui, eu posso fazer a seguinte relação, né? A tangente de um determinado ângulo aqui, θ, vamos colocar, chamando isso aqui de θ, é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, a tangente, aí, trazendo isso aqui para os números da questão, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que eu não sei quanto é, que é a altura que ele está pedindo, dividido por 45. Sendo que tangente de 30 ele deu aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, nós temos aqui raiz de 3 sobre 3, tá? Raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 45. Tá? Então, aqui nós temos h, aí eu pego esse 45 que está dividindo, passo para lá multiplicando, vai ser igual a 45 dividido por 3 raiz de 3. Tá? Ou seja, h será 45 dividido por 3, 15 raiz de 3. Tá? Então, sabendo aí da aplicação da trigonometria, a gente resolve isso aí fácil. Né? E aí, se eu quiser um número mais inteiro, se eu tiver condições, né? Eu vou ter 15 elevado a 1 dividido por 3, que dá isso aqui. Cadê? 15 vezes 3 elevado a 1 dividido por 3. Raiz de 3, ok. 21,63. Mais ou menos essa altura aí.
certo? Oxi, é muito difícil, mano. Mas a questão, você para aqui, né? 15 raiz de 3. E, assim, difícil ela não é, rapaz. É porque você precisa ter a- o conhecimento da trigonometria, né? Que vocês veem na matemática, tá? Então, inclusive, eu acho que é assunto de segundo ano, né? Seno, A gente tá cosseno, vendo agora. tangente. Pronto. Isso é bastante importante. Cai muito, tá? Quando não cai, assim, aqui só tá desenhado, né? Mas cai em proporção, cai em vários assuntos. Não só na matemática e na física, tem também na química, tem aplicação também. Tá? Vocês de matemática vocês vão precisar olhar para um triângulo aí e saber todas as propriedades, que quando a gente fala assim, precisa saber todas as propriedades, todas as relações trigonométricas, parece muita coisa, mas não é quando você começa a compreender, tá? Então, quando eu desenho um triângulo para vocês, vocês já sabem lá que nós temos um cateto adjacente a um ângulo, um cateto oposto, né, oposto ao ângulo, e É uma hipotenusa. hipotenusa. Isso. Aí, quando eu pergunto para vocês como é que eu encontro a hipotenusa, todo mundo já diz, né? Aquilo que é decorado lá, a soma do quadrado dos catetos, ou seja, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, essa relação todo mundo já sabe, né? Outras relações que vocês vão ter que ter é justamente isso. Essa hipotenusa, que né, pode ser a tangente do ângulo, ela também pode ser tangente de θ igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? E aí você vai fazendo as relações, né, de cada um. Você também vai aprender a relação do seno com o seno e o cosseno, aliás. E aí você vai ter lá, tem umas tabelinhas, né? Tangente, cosseno, seno, e aí os ângulos principais. Aí tem lá, às vezes tem o 15, mas sempre tem 30, 45, 60, 90, né? E tem o zero, né? No lugar do 15 aqui. Acho que e aí a gente tem lá que decorar isso aqui. Enquanto não pode usar a calculadora, você tem que saber. Por exemplo, seno de 30. Aí seno de 30 é 0,5. Né? Que lá nas musiquinhas que vocês aprendem Um e de meio, né? 1,5. Né? 1/2. Tá? O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. Né? E aí vocês vão decorando aí. Tem umas musiquinhas que ajudam. Ok? No meu tempo não tinha musiquinha não, que sou mais velho. Ok? Mas é bem fácil. E é importante, tá? Isso pode salvar uma questão de vocês aí no vestibular. Vamos lá. Fizemos um 11. Falta só duas. 12. Tá. Em um filme de ficção científica, uma nave espacial viaja na velocidade da luz. E aí ele está colocando aqui a velocidade da luz. Né? Normalmente a letra C ela é representada 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Em certa sexta-feira, o comandante diz à tripulação que todos passarão um fim de semana em um planeta distante 5 anos-luz da Terra. E na segunda-feira seguinte estarão de volta à base terrestre. Adotando um ano igual 3,2 vezes 10 a sétima segundos. Pergunta-se: a viagem de ida e volta proposta poderia ser feita no tempo prometido pelo comandante? Ele pode sair na sexta e voltar na segunda? E aí?
E aí, pô, dá pra sair na sexta e voltar na segunda? Pra um planeta 5 anos-luz da Terra? Não. Por quê? O medo de responder é o porquê, né? Isso. Então, por Teria que 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 viajar não mais pode? rápido do que a luz para chegar, né? Exatamente, ó. Então, o que a gente viu até agora dos conceitos é o seguinte: 5 anos-luz da Terra quer dizer que a pessoa teria que viajar na velocidade da luz durante 5 anos. Se a nave está na velocidade da luz, então para ele ir para esse planeta vai levar 5 anos e não um final de semana. Tá? Então, a viagem de ida e volta proposta pode ser feita no tempo prometido pelo comandante? Não, pois a viagem demoraria 5 anos na velocidade da nave. Ah, ele queria voltar em 3 dias, Em ele é 3 louco. dias. Tá? Então, não por causa disso. Segundo, Uma quantos solução anos para terão, isso. quantos anos terão se passado na Terra enquanto ocorrer a viagem de ida e volta da nave? E aí, quanto tempo vai levar para ir e voltar nessa velocidade da nave? Quanto tempo para ir? E aí? Na Teve um velocidade que da quase luz? teve coragem, ligou o áudio, depois ligou. É, na velocidade da nave aí, quanto tempo vai levar para ir e voltar? Ah, se for na velocidade da luz, 10 anos. Exatamente. Então é 5 anos para ir, mais 5 para voltar. 10 anos no total. Qual é a distância em metros do planeta até a Terra? Tá? Então, ó, são 5 anos-luz da Terra. A velocidade da Terra é essa daqui, por segundo. Então, o que que a gente tem? A gente pode fazer uma regra de 3 aqui, né? Em um segundo, nós teríamos aí andado 3,0 vezes 10 à oitava metros, né, em um segundo. Em 5 anos-luz, eu vou ter 5 vezes. Aí na questão ele me deu aqui, ó, quantos segundos tem em um ano, né? 5 vezes 3,2 vezes 10 a sétima segundo. Qual velocidade vai ser, né? Então, fazendo meios pelos extremos aqui, nós teremos x igual a 3 vezes 10 à oitava vezes 5 vezes 3,2 vezes 10 à sétima. E aí nós teremos um número bem grande. 3 vezes 10 à oitava vezes 5 vezes 3,2 vezes 10 elevado à sétima, que dá 4,8 vezes 10 a 16 metros. 4,8 vezes 10 a 16 metros. Então, pertinho. Né? Ah, pô, logo Essa, ali. essa é a distância, não é? Então, letra C, ok, ok. Tranquilo também, né? Tranquilo. Aí, a 13ª, também é outra teórica que a gente vai matar lá rapidinho. Então, uma câmera fotográfica caseira pode ser construída a partir de uma caixa escura com um minúsculo orifício, no ponto O aqui, em um dos lados e uma folha de papel fotográfico do outro lado. A imagem de um objeto é formada segundo o diagrama abaixo. Então aqui está como é que é o esqueminha, né? Aquele triângulo maior, triângulo menor.
a imagem ela sai de cabeça para baixo nesse tipo de fotografia, tá? Então você bota um poste para cima, ele vai estar para baixo aqui, tá? O fenômeno ilustrado ocorre porque a luz apresenta ângulos de incidência e reflexão iguais. A direção da luz é variada quando passa através de uma pequena abertura. Letra C. A luz produz uma imagem virtual. Letra D. A luz viaja em linha reta. Letra E. A luz contorna obstáculos. E aí, o que vocês acham? Isso daí é a letra C. Essa aqui, a imagem virtual? Isso. Eu lembro que eu li algo assim no capítulo 10. A imagem virtual ela é uma projeção, tá? Mas ela não é criada por causa da luz, tá? O princípio que coloca aqui, por exemplo, se isso aqui fosse verdade, eu não precisava de um papel aqui, sabe? Eu Ah, simplesmente estaria aqui, tá? Então, o princípio que permite com que isso aqui aconteça é justamente porque a luz viaja em linha reta, então ela não se desvia. Então, percebam que, por que o objeto sai de cabeça para baixo? Porque o objeto que está aqui, a cabeça do cara está aqui, ó, passando nesse raio de luz. Então, a cabeça do cara vai estar aqui, ó, cabeça para baixo. Tá? O pé que está aqui embaixo vai estar aqui em cima. Então, isso ocorre por quê? Porque a luz viaja em linha reta. Joia? Letra D. na hora. Fácil demais, né? Física. Vai vendo. Então, Então, ó, Só mais a teoria. eu quero que vocês assistam lá o capítulo 9 e 10, quem não assistiu. E a gente fez todos os exercícios do capítulo 9, né, os propostos. Né? Depois eu posso cobrar com outros exercícios também para vocês. Capítulo 10 eu acho que a gente vê na próxima semana ou na próxima aula. Posso fazer um esqueminha assim também. Aqui é bem melhor para eu dar aula, porque eu não preciso ficar gritando com vocês. Né? Aí minha voz não acaba. Aí é mais Bruno, fácil. Fora que vocês passam as aulas tudinho conversando, parece que nunca se viram. É bom que em casa tem ventilador. Desgraça. É. É menos calor também, tá? Ainda é bom para o Vai aluno pegar o também. visto do capítulo 10, né, professor? Seu resumo lá. Próxima aula a gente vai ter o capítulo 10, né? A gente fez o do 9, anotei os nomes lá, a gente vai fazer o 10. Quem não entregou o do 9, atualize que eu recebo na próxima aula também, certo? Tentem fazer os exercícios do capítulo 10, tá? E aí na próxima aula presencial, talvez a gente consiga ver o capítulo 11 também. Pelo menos a teoria dele. Beleza? Relaxa, confia Ok. na gente. Confio, sempre falo pra vocês. Tá? Então, boa tarde pra vocês, bom final de semana, bom feriado. Tudo de bom, Deus abençoe. Até a próxima aula. Igualmente, professor. valeu. Falou. tchau, Fábio. Boa Tchau, tarde, tchau. viu? Boa tarde.